Olá, eu sou Valquíria Samuel Ávila, sou professora livre-docente da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e sou coordenadora do Núcleo de Ensino e Pesquisa sobre Cardiopatia e Gravidez e Planejamento Familiar do Instituto do Coração da Unidade de Cardiopatias Valvares. E coube a mim discutir com os senhores sobre doença valvar e gravidez. Inicialmente, eu gostaria de chamar a atenção à importância desse assunto. Quando nós fizemos uma análise de 1000 casos de gestantes cardiopatas no Instituto do Coração, nós vimos que 55% delas tinham doença reumática ou valvopatia reumática. E quando nós fomos a 13 centros canadenses de cardiologia, somente 13,5% apresentavam valvopatia reumática. Vejam como ela é importante, como ela é frequente, a doença reumática, a valvopatia reumática na gestação. Mas eu também quero considerar que entre as doenças congênitas, nós temos um subgrupo muito importante que apresenta doença valvar também, que são as mulheres que têm estenose aórtica isolada, são as crianças que foram operadas de defeito de septo atrioventricular que chegaram à idade fértil e que têm valvopatia residual, anomalia de Ebstein, e ainda atualmente nós temos as mulheres com tetralogia de Fallot que apresentam insuficiência pulmonar, seja elas com monocúspide, com prótese biológica, operadas anteriormente ou não. Daí a importância de se conhecer os aspectos da doença valvar na gravidez. E eu queria que todos aqui gravassem essa figura, porque ela é que justifica, explica porque as mulheres ou as gestantes com doença valvar descompensam na gravidez. Vejam, a principal modificação hemodinâmica que acontece na gestação, que é fisiológica a gravidez, é indispensável para o desenvolvimento da paciente e do feto, é o aumento do débito cardíaco. O débito cardíaco aumenta a partir da 12ª semana de gestação, para chegar ao seu termo na 32ª semana, onde é seu pico máximo. Daqui para frente, existe pouca variação, e aqui já dependemos uma informação para a prática diária. É no segundo trimestre da gravidez que ocorrem as maiores complicações em quem? Em pacientes que têm lesões obstrutivas, estenose mitral, estenose aórtica, entre outras. Porque a paciente, a gestação não é tolerada pelo aumento do débito. É aqui que nós vamos encontrar aquelas mulheres que às vezes nem conhecem ter uma cardiopatia e chegam no pronto-socorro com edema agudo de pulmão e com diagnóstico de estenose mitral não reconhecido. Uma outra informação importante é que, veja, as lesões de regurgitação, como insuficiência aórtica, insuficiência pulmonar, da tetralogia de Fallot, a insuficiência mitral, elas têm melhor prognóstico, porque há uma queda da resistência vascular periférica, diminuindo a pré e pós-carga dessas doentes. Outro fato importante, que também deve ser levado em consideração, é que a gravidez ela é protrombótica. Existe um aumento dos fatores de coagulação para culminar no puerpério. Por isso, que mulheres com próteses mecânicas, valvopatia mitral e fibrilação atrial apresentam um alto risco de tromboembolismo. E, finalmente, eu gostaria de ressaltar em relação à fragilidade da parede das artérias que acontecem na gravidez por conta de mecanismos complexos. Mas o importante que é pacientes com válvula bicúspide, doenças de aorta associada e síndromes como Ehlers-Danlos têm o risco de dissecção de artéria nessas pacientes. Por isso, em vista disso, nós temos que considerar tanto a mulher que quer planejar uma gravidez, que tem uma doença da válvula, ou que é a mulher que chega no consultório dizendo: doutora, eu tenho uma doença de válvula e estou grávida. Como devemos conduzir essas pacientes? A primeira consideração, estratificar o risco da doença valvar. Vejam, nós temos um posicionamento nacional publicado em 2020 que contempla uma classificação que não existe em nenhum posicionamento e diretriz mundial, internacional. Porque nós que temos a doença reumática, nós que temos essas pacientes graves. E essa classificação considerou risco alto, intermediário e risco aceitável. Onde o risco alto, nós temos estenose mitral grave, estenose aórtica grave,
prótese biológica estenótica calcificada, prótese mecânica com disfunção, hipertensão pulmonar associada a essas situações anatômicas, estruturais, e insuficiência aórtica, com doença de aorta, sendo síndrome Marfan acima de 45 e válvula bicúspide com diâmetro de aorta acima de 50. E todas as pacientes que têm uma disfunção ventricular esquerda. E aqui nós temos os riscos intermediários e aqui o risco aceitável. Não esquecer que fatores complicadores, como FA, hipertensão pulmonar, disfunção ventricular, mudam o risco de um risco aceitável já para um risco intermediário ou alto. Então, vejam, essas pacientes são consideradas de alto risco e vejam bem, essas pacientes, se desejam engravidar, nós devemos considerar, levar para o Heart Team e considerar, inclusive, a intervenção percutânea antes da gestação, tal é a gravidade ou tal é o risco dessas pacientes descompensarem e mortalidade na gestação. Um outro aspecto da doença reumática são as próteses. As próteses, pergunto para nós, qual que é a melhor prótese para uma mulher que quer engravidar? Não existe prótese ideal. E aqui nós comprovamos e dizemos o seguinte, o sucesso materno-fetal de uma mulher que tem uma prótese biológica. O que é sucesso materno-fetal? É aquela mãe que tem alta da maternidade, com seu recém-nascido a termo, saudável. Vejam, para a mulher com prótese biológica foi 58%, e para as mulheres com prótese mecânica foi 46%. Ou seja, não existe prótese ideal, porque a prótese biológica tem a calcificação, tem uma durabilidade limitada, que pode ocorrer uma descompensação por conta dessa disfunção na gestação. Enquanto que as mulheres com prótese mecânica têm um problema do tromboembolismo, porque não tem um anticoagulante seguro na gestação. Por isso, cuidado, as próteses valvares elas requerem muito cuidado durante a gestação. Por falar em anticoagulante, para terminar a nossa apresentação, eu quero ressaltar que, como eu disse, a heparina não ultrapassa a barreira placentária, mas ela está associada a alto índice de aborto espontâneo e alto índice de trombose de prótese mecânica. Ela não é efetiva para a prótese mecânica a longo prazo. E os antagonistas da vitamina K, como a varfarina, que é a que a gente mais usa, eles são teratogênicos no primeiro trimestre da gravidez. Por isso, o desfecho negativo dessas mulheres. Então, aqui eu só queria resumir que a terapêutica materna deve ser muito bem considerada na gravidez e quero reforçar contraindicação dos fármacos atenolol e Ecabra, varfarina no primeiro trimestre, estatinas, os DOACs, idantoína, bozentana, espirolactona, amiodarona e ivabradina e o sacubitril/valsartana. Diante de casos que são refratários ao tratamento clínico, nós temos todo o arsenal percutâneo e até uma cirurgia convencional para salvar a vida da materna. Ou seja, com uma valvoplastia por cateter-balão, a ablação, CDI, o valve-em-valve. O importante é não omitir um tratamento à mãe com medo de potenciais riscos ao concepto. Obrigada pela atenção.